Opa, futuros médicos e médicas veterinários, sejam bem-vindos a mais um vídeo de parasitologia veterinária. Nesse vídeo vamos dar início aos vermes parasitas, especificamente começando pelo filo Plateuminti. E mais especificamente ainda, falando nesse vídeo sobre a classe Tremátoda. Então, sem muita enrolação, vamos começar. Como eu estava dizendo para vocês, o filo dos Plateumintes é dividido em algumas classes e dentro dessas videoaulas a gente vai estudar a classe dos Tremátodas e dos Cestodas. Tendo isso em mente, vamos começar pelas características dos trematóides. São vermes achatados, hermafroditas, possuem simetria bilateral. Isso significa que se você passar uma linha no meio dele ali, ele vai ser igual tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, no formato dele. Isso aqui é muito importante, eles possuem duas ventosas, uma oral e a outra ventral. Aqui do lado eu deixei uma fascícula hepática para vocês, logo mais, para quem não conhece, a gente vai falar dela. Ela possui uma ventosa ali na extremidade anterior e uma ventosa localizada um pouco mais abaixo. E todos esses vermes que veremos aqui precisam de um hospedeiro intermediário. Se você não sabe o que é um hospedeiro intermediário, te aconselho a ver a primeira aula dessa playlist. Bom, pessoal, vamos dar início agora aos vermes. Queria deixar claro que, obviamente, eu não trouxe todos eles aqui, mas eu trouxe alguns em específicos que são bem importantes. Começando por ela, que eu já estava falando, a fascícula hepática. A doença que esse verme causa é a fasciolose hepática. O hospedeiro definitivo desses vermes são os ruminantes, equinos, cervídeos e lagomorfos. Para quem não sabe, são coelhos e lebres, os lagomorfos. O local onde esse parasita vai se alojar vai ser nos ductos biliares, certo? Aqui na esquerda a gente tem uma foto da fascícula hepática e na direita nós temos os ovos que o parasita põe. Percebam que esses ovos possuem uma membrana dupla delgada, bem fininha, e um opérculo, que é como se fosse uma escotilha. Bem aqui é onde estou indicando para vocês. Aqui seria o opérculo, que é como se fosse uma escotilha, por onde o parasita vai acabar saindo depois do ovo. Certo, agora falando sobre o ciclo de vida desse parasita, que é muito importante a gente conhecer por conta de trazer medidas de prevenção. Primeiramente, como eu disse, o verme está alojado nos ductos biliares. Estamos aqui, no fígado. Quando a fascícula libera os ovos, eles vão até o intestino e são liberados nas fezes. Agora, muito importante, o ovo só vai se desenvolver se entrar em contato com a água. Com isso, o ovo entrando em contato com a água, as células dentro dele vão começar a se multiplicar e vai formar um miracídio, que está representado aqui embaixo, o miracídio. Quando totalmente desenvolvido, como eu já havia dito antes, o miracídio ele vai empurrar o opérculo e vai sair do ovo. Ele sai nadando por aí em busca do hospedeiro intermediário, que nesse caso é um molusco, um caramujo do gênero Limnia. Bom, o miracídio ele tem 24 horas para encontrar esse caramujo, senão ele acaba com toda a sua energia e vai de arrasta. Quando o miracídio ele encontra esse caramujo, ele penetra ativamente dentro dele, ou seja, ele tem essa estrutura na sua extremidade anterior, que é como se fosse uma papila cônica, que serve para penetrar dentro do caramujo. E dentro do hospedeiro intermediário, o miracídio vai se transformar em um esporocisto. Beleza? E dentro do esporocisto vão se formar várias rédeas. Ou seja, de um miracídio virou um esporocisto
E dentro desse esporocisto surgiram várias rédeas. E essas rédeas, quando crescidas, vão romper o esporocisto e vão ser liberadas dentro do caramujo. Essas rédeas vão gerar rédeas de segunda geração, ou seja, vai ter mais rédea ainda. E essas rédeas de segunda geração vão gerar cercárias, tá? Indicando aqui. Ela tem tipo o formato de um girino, com uma espécie de flagelo. Depois disso, a cercária vai sair do tecido do caramujo e vai migrar para a água novamente. E nisso ela vai subir até a superfície e insistar em alguma plantinha que esteja ali na água. Com isso, ela vai se transformar numa metacercária, ela vai perder o flagelo e vai virar uma metacercária. Assim, estando na plantação, o hospedeiro definitivo, que aqui eu citei ruminantes, equinos, cervídeos, eles vão se alimentar da planta que está contaminada com a metacercária, e dentro do intestino delgado, a parede cística da facíula é digerida e assim a jovem facíula atravessa a parede do intestino, vai até o fígado, penetrando ele ativamente, assim por dizer, e chega até os ductos biliares. Depois vai liberar ovos, os ovos vão para o intestino, vão ser liberados nas fezes e assim o ciclo se repete. Como ela penetra o fígado, ela acaba causando uma hepatite traumática e uma hemorragia. Até mesmo uma colangite, que é a inflamação dos ductos biliares. Fibrose hepática e obstrução dos canais biliares, causando icterícia também. Certo, rapaziada? Esse aqui é o ciclo, espero que tenham entendido. Lembrem-se, dúvidas sempre nos comentários. Agora que a gente conhece o ciclo desse parasita, os tratamentos e medidas de controle. Bom, se o parasita precisa de uma área alagadiça para ele fechar, para cumprir o seu ciclo, então cercar a área para impedir que o animal tenha acesso a áreas alagadiças, para assim reduzir o contato do animal com o parasita. E medicação antihelmíntica periódica, caso seja inviável limitar ou restringir o animal a essas áreas alagadas. É sempre importante também fazer testes coproparasitológicos, né? Ver como que está a saúde do animal sempre. Claro, também outras medidas como drenar a área alagadiça e exterminar a população de caramujos. Que não é muito legal, pô, tadinho dos caramujos, mas é uma solução. Show de bola, próximo parasita então, Paramphystomum. A doença que ele causa é a paramphystomose. O hospedeiro definitivo desse parasita são os bovinos, ovinos e caprinos. O local, rumen e retículo. Show? Uma característica que define bastante esse parasita é que a ventosa ventral é localizada na extremidade posterior do corpo. Aqui temos a ventosa oral e aqui a ventosa ventral, certo? Show de bola. Ali embaixo, uma foto do ovo dele. Agora, a respeito do ciclo dele, ele tem um ciclo de vida fora do hospedeiro muito igual ao da facílula hepática, mudando apenas a espécie do hospedeiro intermediário. Também utiliza áreas alagadiças, né? E quando o animal ingere a vegetação nessa área alagadiça contaminada com a metacercária do Paramphystomum, a metacercária vai chegar até o intestino, vai incistar e se desenvolver. Assim, vai começar a fazer o caminho contrário até chegar no rumen e no retículo. Certo? Esse parasita vai acabar causando anemia, edemas e, em caso de infecção maciça, pode causar uma enterite severa. A respeito do tratamento e o controle, muito parecida com o controle da facílula hepática. Tentar restringir o animal e evitar essas áreas alagadiças,
reduzindo o contato com o parasita e medicação antihelmíntica periódica. Show de bola, pessoal! Super tranquilo, né? Muito parecido com a fascícula hepática, então não tem muito estresse. Euritrema pancreático. Acho que vocês já devem ter deduzido aonde é o local que esse parasita fica. A doença que ele causa é a euritrematose. O hospedeiro definitivo vão ser os bovinos, ovinos, suínos e caprinos. E os locais, como o próprio nome já diz, vão ser nos canais pancreáticos. Bom, agora vamos ver o ciclo dele para depois poder falar sobre os tratamentos e controle. Bom, show de bola. Os ovos vão ser liberados pelo hospedeiro definitivo, pelas fezes. E aqui, ao contrário dos outros ciclos que a gente acabou de ver, esse parasita não precisa da água para se desenvolver. O próprio molusco, que é o hospedeiro intermediário, vai acabar ingerindo os ovos e se infectando. Depois, com a formação do esporocisto, esse esporocisto vai liberar cercárias, ou seja, aqui ele pula as rédeas e do esporocisto vai direto para as cercárias, representado aqui no número 5. Assim, depois de um tempo, as cercárias são eliminadas pelo molusco e vão ser aderidas no capim. Nesse capim, um gafanhoto, que é o seu segundo hospedeiro intermediário, vai se alimentar e vai acabar se contaminando. Assim, com a metacercária estando dentro do segundo hospedeiro intermediário, ela vai se desenvolver e virar a metacercária. E assim, o gafanhoto, quando estiver moscando ali no mato, na pastagem, o hospedeiro definitivo vai acabar se alimentando da pastagem e acabar engolindo o gafanhoto sem querer. E assim, o parasita já vai estar dentro do seu hospedeiro definitivo. Chegando no duodeno, o parasita sai do cisto e migra até chegar nos canais pancreáticos. Isso vai acabar promovendo uma pancreatite crônica e provocando um espessamento e endurecimento dos canais pancreáticos. Agora, voltando para o controle e tratamento, o mais eficaz seria fazer o controle dos hospedeiros intermediários, ou seja, do molusco e dos gafanhotos, pois não tem nenhum medicamento que seja eficaz contra esse parasita. Certo, rapaziada? Agora, falando do nosso... A doença que ele causa é a platinossomose. O seu hospedeiro definitivo são os felinos. O local é nos ductos biliares. Ele se aloja nos ductos biliares. Então, vamos dar uma olhada no ciclo desse parasita. O ciclo dele também é muito parecido com o da fascícula e o do paranfístomo. A diferença, é que eu espero que você tenha notado, é que tem 2 hospedeiros intermediários e um paratênico. Bom, os ovos que vão ser eliminados nas fezes vão ser ingeridos pelo um caramujo. O miracídio dentro do caramujo vai dar origem ao esporocisto, que por sua vez vai dar origem a várias rédeas. E as rédeas vão dar origem a cercário, que então, ao sair do caramujo, vai ser ingerida por um isópode. Nesse caso está representado por um insetinho aleatório, mas está aí na tela para você perfeitamente qual seria o hospedeiro intermediário. Dentro desse isópode, a cercária se transforma em metacercária. E esse isópode, agora que está com a metacercária, pode ser ingerido diretamente pelo felino, e assim o ciclo vai se fechar. Ou o que mais comumente acontece é ele ser ingerido por uma lagartixa ou um sapo. E assim, por que ele é um hospedeiro paratênico, essa lagartixa ou esse sapo? Porque o parasita ali dentro da lagartixa ou do sapo não vai sofrer nenhuma alteração. Vai continuar como metacercária ali dentro dele, apenas encistado nesse hospedeiro. E aí,
gato ali, né, o felino, vai acabar, por sua vez, ingerindo essa lagartixa de algum modo e vai se contaminar com esse parasita. Da mesma forma, vai chegar até o intestino, vai atravessar a parede e vai até os ductos biliares. Vai causar também uma hepatite traumática e hemorrágica, fibrose hepática, obstrução dos canais biliares e icterícia. Agora, voltando para o tratamento e o controle. Em relação ao controle, né, é sempre importante evitar o contato com o hospedeiro paratênico e com os intermediários. Evitar que ele tenha contato com esses animais. Mas a gente sabe como é gato que sai para a rua ali, não tem muito como controlar isso. Então seria necessário fazer a utilização de antihelmínticos e exames coproparasitológicos periodicamente, né, para saber como que tá. Bom, então vamos falar do nosso último parasita da aula, que vai ser o xistossoma. Aqui a gente vai usar como base o ciclo de vida do Schistossoma mansoni, que é o parasita que afeta nós humanos apenas como fim didático aqui. Mas a gente podia ter pego qualquer outro, como do boi, ovino, enfim. A doença causada é a esquistossomose, doença conhecida no mundo inteiro, né? O hospedeiro definitivo são os ovinos, bovinos, suínos, primatas e roedores. O local onde ele se aloja são nas veias mesentéricas do intestino grosso. Bom, aqui eu trouxe uma foto para vocês terem noção. Acho que esses são os vermes mais diferentes que a gente tem nessa classe, porque eles possuem um dimorfismo sexual. O macho, que é esse mais rosinha aqui na imagem da direita, ele possui o canal ginecóforo, que é onde a fêmea, que é essa mais escura e filiforme, né, se aloja, para eles poderem copular. Provavelmente você viu esse parasita nas suas aulas de biologia do colégio. Certo? Vamos dar uma olhada agora no ciclo desse parasita. Bom, o parasita está alojado nas veias mesentéricas do intestino grosso. Eles vão começar a copular e vão botar os ovos. Os ovos vão migrar pela luz dos capilares até a cavidade intestinal e assim vão ser liberados pelas fezes. Deixei uma foto aqui no canto do formato do ovo. Esse ovo, ele é bem diferenciado porque ele tem uma espícula aqui no canto, certo? Ou seja, é fácil de identificar esse ovo. Você bate o olho, você já sabe que é de xistossoma. Depois, essas fezes, ao entrar em contato com a água, as células dentro do ovo vão se desenvolver e formar um miracídio. Esse miracídio vai romper a casca do ovo e o miracídio vai ter cerca de 10 a 12 horas para conseguir encontrar o seu hospedeiro intermediário, que nesse caso aqui é um molusco do gênero Bionfalaria. Agora, dentro do caramujo, o miracídio vai se desenvolver em esporocistos primários, que vão produzir cerca de 20 a 40 esporocistos secundários. E a maturação dos esporocistos secundários vão gerar as cercárias. E pouco tempo depois, elas vão ser eliminadas pelo molusco. E estando dentro da água, elas vão ser atraídas por substâncias lipídicas na pele do hospedeiro definitivo, que aqui nesse caso é o homem. Ela vai penetrar ativamente no seu hospedeiro definitivo. Ela tem esse formato de flecha, justamente para penetrar dentro dele, e um flagelo para se locomover, flagelo bifurcado. Como eu disse, ela vai penetrar ativamente nele, migrando até os pulmões e coração, chegando até o sistema porta-hepático, aonde vai crescer e se reproduzir.
No meio desse ciclo, ele vai acabar causando no seu hospedeiro definitivo uma hepatomegalia, esplenomegalia, linfoadenopatia, eosinofilia, granulomas hepáticos, e a penetração ativa dessa cercária pode causar até mesmo dermatites crônicas. Agora, voltando para o tratamento e o controle, o mais importante seria o tratamento ambiental, saneamento básico e tratar em massa a população, trazer educação sanitária para a população e acabar com a população de moluscos, para evitar que o parasita feche seu ciclo. Show de bola, rapaziada! Era isso que eu tinha para trazer para vocês por hoje. Espero que tenham gostado da aula, saindo daqui sabendo um pouco mais sobre parasitologia. Deixe suas dúvidas aí no comentário e até o próximo vídeo. Valeu!